Olá, bem-vindo ao podcast do projeto MEM News. Neste episódio vamos ouvir o professor Dr. José Ricardo Carvalheiro, membro do projeto MEM News e integrante do LabCom da Universidade da Beira Interior. No evento, José Ricardo Carvalheiro falou do encontro da história oral com os estudos de recepção à memória das notícias na audiência e explicou as questões da metodologia e da sua aplicação nas ciências da comunicação. É ali a partir do final dos anos 80, anos 90, que encontramos os primeiros estudos que recorrem à história oral para estudar a recepção, não é? Coincide com a vaga de estudos de recepção que se interessa pela experiência cotidiana do público, não é? Nas suas práticas de recepção, não é? E, portanto, é a partir daí que podemos encontrar um alastro de estudos que articulam os dois campos, trabalhando cada vez mais o aspecto da memória, não é? Já também tirando partido da reflexão que no campo da história oral se vai desenvolvendo nessa linha, não é? A metodologia tem muita importância. Vários tipos de metodologia dentro de um conceito de história oral que é bastante amplo e suficientemente vago para acolher variações muito grandes, não é? Não é no sentido da história oral mais robusta, mais clássica, mas acolhe outro tipo de coisas, inclusivamente reminiscências escritas, que é uma inovação metodológica de que a dupla finlandesa usou, além da entrevista oral, às pessoas para registarem, não é? Dando tempo para a rememoração, etc, etc. Isso é o que se verifica muitas vezes nas entrevistas, que é necessário criar o contexto para que as memórias reemerjam. Os grupos de foco têm sido usados muito por quem trabalha com a questão geracional, porque precisamente as pessoas ativam as memórias umas das outras, não é? Em conjunto. Mas isso também pode levar digamos, a lideranças de memória de uns entrevistados que conduzem aos outros e depois tudo isso precisa ser analisado com ferramentas, digamos, robustas de estudos da memória, não é? Um caso particular que acho que merece ser falado é o caso das ditas classes populares, para usar um conceito lato, porque é digamos que um conjunto de uma população difícil, como todos sabemos, do ponto de vista académico, de abordar. Daquela investigação que eu coordenei, o foco principal foi precisamente em mulheres operárias da indústria têxtil e, portanto, houve uma tentativa de conseguir metodologicamente adaptar o estudo a essa população, mas há muitas questões que se levantam, não é? Que não há tempo para esmiuçar cada uma delas, não é? Mas desde a negociação da linguagem utilizada e dos conceitos que os académicos utilizam, até ao local onde se fazem as entrevistas, a noção do tempo está subjacente a uma entrevista biográfica ser o tempo linear. Portanto, todos estes aspectos se levantam do ponto de vista metodológico. Temos ali alguns exemplos, não me foi possível identificar muitos mais, e eles são bastante restritos a determinados tipos de noticiário ou a determinado tipo de conteúdos, como sobretudo acontecimentos extraordinários, os acontecimentos notáveis, não é? Os acontecimentos notícia, não é? E aqui também há questões metodológicas, porque quando nós, por exemplo, nos nossos projetos, temos no guião de entrevista alguns acontecimentos extraordinários acerca dos quais perguntamos, já está, obviamente, mais uma vez a nossa memória a ser colocada em causa e fazer parte do projeto de investigação, não é? Porque são as memórias que nós próprios não nos esquecemos e então não nos esquecemos de perguntar também. Tudo, logicamente, depois na análise é muito importante ver o que é que aparece espontaneamente e o que é que aparece por convite do entrevistador, não é? A análise são válidas para os dois casos, mas tem que ter isso em conta. E também há outro aspecto que me parece importante do ponto de vista deste tipo de acontecimentos, que eles são de natureza diferente. Nomeadamente, há uns que são acontecimentos precisos, ou seja, é um acontecimento dramático localizado no tempo restrito, e há outros que são processos, não é? E assim terminamos este podcast sobre a participação do professor José Ricardo Carvalheiro na Conferência Internacional História da Comunicação e do Jornalismo. Este podcast foi produzido a partir dos vídeos disponibilizados no canal de YouTube do projeto MEM News. Apresentação de Ana Gabriela Nogueira, produção e edição de Patrícia Weber. Coordenação do projeto MEM News de Jorge Pedro Sousa, uma produção do Laboratório de Rádio, Imprensa e Hipermídia da Universidade Fernando Pessoa.